A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 21, está escrito: E vós que no outros tempos eram alienados, inimigos em vossas mentes, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. Antes de entregarmos a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo, antes de aceitá-lo como único suficiente Salvador, aquele na qual a gente acredita ser o Deus absoluto, o Deus eterno, no qual optamos por entregar a nossa vida somente a Ele, éramos pessoas que estavam alienadas, ou seja, perdida numa filosofia que não levava, que não aproximava o ser humano para Deus, mas antes levava o homem, nos levava cada vez mais para longe de Cristo Jesus. Mas uma vez que nossa mente foi aberta e o encontro nos foi concedido pelo Senhor Jesus Cristo com Ele mesmo, a nossa vida passou por uma transformação. Aquilo que a gente era alienado, aquilo que a gente acreditava ser a verdade, passou a ser para nós agora algo sem sentido, sem valor, algo que não tenha nada relacionado, nada a ver com a vida com qual a gente quer, com qual a gente sonhamos, com qual imaginamos. Uma vez que estando nós em Cristo, não mais perdemos tempo com as coisas deste mundo, com as coisas vãs, com as coisas que não agrega em nada a nossa vida. Recentemente surgiu-se um boato relatado pelos próprios pessoas que já foram ou são ainda membros da Igreja Assembleia de Deus no estado do Paraná, sobre a administração, sobre a maneira com que era gasto o dinheiro arrecadado pela instituição. Mas por que isso ocorre? Porque vemos tantos escândalos, desvio de dinheiro, má administração com dinheiro, ou seja, com dízimo com as ofertas que são arrecadadas, compra, aquisições de carros de luxos para manter pastores e toda a sua diretoria, quando existem irmãos que passam dificuldades financeiras sem mesmo ter o que comer em casa, ou até mesmo estar no escuro porque a sua conta de energia elétrica foi cortada devido à falta de pagamento. E não adianta pegarmos e falarmos assim que porque ele está em fidelidade, ele não tem sido fiel no dízimo, ele não tem consagrado a oferta dele, é por isso que isso tem ocorrido na vida dele. Isso não ocorreu por causa de fidelidade, de dízimo, de oferta, até mesmo porque o dízimo e a oferta fazem parte da antiga aliança. E nós hoje vivemos na nova aliança, vivemos em Cristo Jesus, vivemos totalmente dedicado a Cristo Jesus. Ao que não cabe em nós, não cabe nenhuma forma, nenhuma maneira de agregarmos coisas do passado, coisas da antiga aliança. Pois na antiga aliança, raramente as pessoas obtinham a salvação. Na antiga aliança, nenhum daqueles que não fosse filhos biológicos, descendentes
de Abraão, teria-se o direito de herdar, teria-se o direito de ter a bênção. Todavia, pelo sangue de Cristo, através do sacrifício de Cristo Jesus, todos nós podemos ter a oportunidade. Isso foi aberto para toda a humanidade, de aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. Basta que cremos, basta que acreditamos, basta sermos fiéis e verdadeiros à palavra, aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor nos fala, nos revela, de modo que a gente possa entender, a gente possa compreender a grandeza que é o poder que tem o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Então, o que antes para nós era algo alienado, era algo que a gente fazia de forma automática, a gente não tinha como opção. Hoje, em Cristo Jesus, fazemos por amor, fazemos porque amamos o Senhor Jesus Cristo e entregamos para Ele a nossa vida, entregamos para Ele o nosso ser, a nossa forma de pensar, o nosso modo de agir. Por que existem esses escândalos dentro dos templos religiosos, como esse que a gente citou agora, que é um dos mais recentes dentro de uma grande instituição religiosa aqui no Brasil, talvez a maior, né, se tratando da Assembleia, juntando todas, se torna a maior. Mas a gente já teve no passado escândalo de adultério com um cantor, um pregador e tantas outras coisas que poderíamos ficar o dia inteiro aqui comentando, não somente da Assembleia de Deus, mas como também de outras denominações. Mas nós não estamos com o objetivo aqui de falar de uma instituição, mas queremos dirigir a palavra a você. Você que entregou a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. Você que confessou um dia o Senhor como seu Senhor e Salvador, mas que hoje se encontra alienado a uma instituição religiosa, acreditando que aquela instituição de fato possa representar o Senhor Jesus Cristo, acreditando que aquela instituição religiosa possa de fato acrescentar, agregar algo na sua vida. É com você que queremos falar. Chegou a hora de você basear a sua vida não mais naquilo que o homem fala, não mais em doutrinas colocadas por homem, mas na Bíblia Sagrada. Chegou a hora de você colocar em prática toda a sabedoria, todo o conhecimento que lhe foi dado, que lhe foi ensinado, que lhe foi instruído pelo Senhor, de forma que você possa entender, possa compreender o verdadeiro significado de vida com Cristo. Ter comunhão com o Senhor Jesus Cristo não representa, propriamente dito, você frequentar uma instituição religiosa, mas é você andar, você caminhar, você seguir após o Senhor Jesus Cristo. O Senhor fez de nós a sua igreja e colocou o seu Espírito Santo para morar dentro de nós, a fim de que, através da leitura da sua palavra, através da meditação da Bíblia Sagrada, pudéssemos receber a revelação do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas. A revelação daquilo que o Senhor quer, daquilo que o Senhor imagina, daquilo que o Senhor tem em prol de cada um de nós. De maneira que não venhamos a viver por nós mesmos, mas que agora Cristo vive em nós. Chegou o momento de você
começar a basear a sua Bíblia tão somente naquilo que a Bíblia te revela, naquilo que o Espírito Santo traz na luz para a sua vida. Chegou a hora de você aprender que o que deu certo na vida do seu irmão, do seu amigo em Cristo Jesus, não será a mesma coisa usado por Cristo na sua vida. Porque o Senhor nos chama, o Senhor nos escolhe e a cada um de nós o Senhor dá um preparo, dá uma condições diferenciadas para que de forma objetiva possamos pregar, anunciar a verdade em Cristo Jesus. Eu gosto muito de contar aqui sobre o testemunho do Mário Persona, que fazia faculdade e tinha um colega de turma que se dizia crente, mas que sentava-se na roda com o pessoal e tomava cerveja. O Mário Persona, que veio de uma família tradicional, católica, apostólico, romano, via aquela cena e não conseguia entender, compreender como uma pessoa que se dizia ser crente estava sentado à mesa tomando cerveja com os colegas. Até que um dia ele se aproximou da mesa. E essa parte aqui ele não conta, mas deduzo eu que foi através do Espírito Santo que ele se aproximou daquela mesa e onde ele pôde entender, onde ele pôde compreender que entre um gole de cerveja e o outro, aquele colega de classe, crente, falava do amor de Cristo, trazia àquelas pessoas a palavra do arrependimento. E quando a gente vê essa história, lembramos muito de Paulo e Barnabé. Paulo, que é uma pessoa culta, inteligente, estudada, usava daquilo que estava à frente dele, a fim de que ele pudesse alcançar vidas. Não sei se aquele jovem da época de faculdade do Mário Persona, se ele teve o testemunho, mas ele foi crucial na vida do Mário Persona, para que ele se tornasse o que ele é hoje. Então, entenda uma coisa, somos chamados pelo Senhor para que, através do nosso trabalho, através da nossa convivência social, familiar, profissional, possamos pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo, possamos anunciar o Evangelho da salvação, trazendo as pessoas ao arrependimento, trazendo as pessoas a se converter ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porém, quando você fala, eu sou seguidor do Senhor Jesus Cristo, não tenho vínculo com denominação nenhuma, congrego somente no nome do Senhor Jesus Cristo, sempre irá levantar um esposo de Jezabel para chamar-nos desigrejados. Porque incomoda eles que uma pessoa siga o Senhor Jesus Cristo, mas sem estar vinculado a eles, sem estar vinculado a uma instituição religiosa que, na teoria, deveria viver do dízimo e das ofertas, e isso deveria ser convertido para a ajuda daquelas pessoas que fazem parte do negócio, que fazem parte daquela comunidade religiosa. Contudo, nós sabemos que aquilo ali era para poder ganhar tempo,
e no fundo, arrecadar mais e mais dinheiro. Porque se todo mundo que aceitar o Senhor Jesus Cristo entender que não há necessidade de ficar frequentando, não há necessidade de se filiar a um templo religioso, você sabe o que vai acontecer? Esses templos religiosos que temos por aí, eles vão de esvaziar, eles vão de ficar vazios. Todavia, o proprietário daquele templo religioso vai sentir-se incomodado. Ele não vai aceitar. Por quê? Como aceitar algo no qual a mesma pessoa estará fazendo todos os rituais religiosos cristãos, porém sem vincular-se àquela instituição? Não podemos esconder a história na qual essas denominações têm, o papel na qual elas representam. Todavia, porém, entretanto, é preciso que nós entendamos qual que é o nosso chamado, qual que é a grande palavra que o Senhor tem, que o Senhor deseja, que o Senhor quer pregar para nós. Será que o Senhor quer nos ver perdidos ali por este mundo? Ou será que o Senhor quer que vivemos o seu Evangelho, pregamos a sua palavra, anunciamos a verdade? Acredito que o Senhor quer que vivemos na verdade, anunciamos a verdade, ao invés de ficarmos em templos religiosos, voltados em buscar satisfazer o nosso ego, a nossa vontade, a nossa carne. É preciso abrir as nossas mentes, é preciso que entendamos que não somos mais alienados em questões religiosas, mas temos a total liberdade em Cristo Jesus para que possamos adorá-lo, para que possamos buscar Ele de maneira que não venhamos a perder o nosso objetivo, mas sobretudo que a nossa vida, o nosso querer, a nossa vontade, ela possa estar sobre o poder de Cristo. Então entenda que a necessidade hoje que temos muito se dá porque ainda não aprendemos, ainda verdadeiramente não entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo, a fim de limpar, a fim de consagrar, a fim de adorar ao Senhor. Que possamos entender, que possamos compreender que a nossa vida hoje, ela deve ser totalmente voltada para o Senhor Jesus Cristo. Ela deve ser totalmente entregue a Cristo Jesus, porque já estamos crucificados na carne, para que, uma vez a carne estando morta, o Espírito possa ser vivificado pelo Senhor Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo que habita dentro de nós, para que assim possamos pregar, para que assim possamos anunciar, para que assim possamos evangelizar. Todavia, entretanto, a gente não pode se perder. A gente não pode se dar o luxo de ficar frequentando templos religiosos na qual não existe um baseamento bíblico para existir. Mas o que existe de fato, o que tem de verdade disso,
é que se cada um de nós pegarmos a nossa Bíblia e começarmos a andar, seguindo a direita, seguindo a esquerda, voltando-se aos amigos, aos familiares, aos conhecidos, aos vizinhos, e pregando o Evangelho, levando a pessoa a se arrepender, a voltar-se para os caminhos do Senhor Jesus Cristo, aceitá-lo como seu único suficiente Salvador. Sabemos que isto fará um estrago tão grande na vida de Satanás, que o mesmo ficará perdido. Então, que possamos entender, possamos compreender que a nossa vida, ela hoje pertence ao Senhor, de modo que não vivemos nós mesmos, mas Cristo vive em nós. É o Senhor Jesus Cristo que nos fortalece. É Ele que nos capacita. É Ele que nos consola quando algo dá errado. Mas que possamos ser felizes. Que possamos acreditar tão somente na Bíblia Sagrada. Mas quando você fala, o Senhor não te chamou para que você seja filiado a um templo religioso. O Senhor não te chamou para que você perca a sua vida, perca tempo frequentando uma igreja. Muitas pessoas se levantam contra porque elas dependem do nosso dízimo, das nossas ofertas, para se manter no luxo. Então, precisamos entender, precisamos compreender que a nossa função é pregar o Evangelho, é discipular, é acompanhar aquela pessoa até que ela aceite o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E que isso possa ser algo rotineiro na nossa vida. Que isso possa ser algo na qual a gente está acostumado, a gente esteja habituado, que é pregar a palavra, que é pregar o Evangelho de Jesus, sem temer qualquer tipo de coisa, sem temer o homem, sem temer a vida, mas tão somente dedicado à palavra do Senhor, ao Evangelho da salvação. E que assim as pessoas possam enxergar em nós para que não mais viemos ser o que éramos. Reflita, tira um tempo, feche os seus olhos e medita. O que de fato tem ocorrido, o que de fato tem acontecido com você? Você realmente tem vivido uma vida com Cristo? Talvez você tenha 10, 20, 30 anos que você aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. Mas, seja sincero, ao longo da sua trajetória caminhando após o Senhor Jesus Cristo, quantas almas você ganhou para o reino do Senhor? Quantas pessoas deixaram uma vida religiosa, abandonaram o mundo para poder te seguir? Por isso é que não podemos atrelar a nossa mente a um conceito religioso cristão, porque precisamos da liberdade na qual a prostituta Raabe teve quando ela resolveu esconder os homens de Deus.
E assim podemos ser, assim podemos habitar na maior paz, na maior tranquilidade, sem nenhuma congregação. Que possamos verdadeiramente entender que, embora estejamos nesse mundo, não pertencemos a este mundo. Não esqueça que o amor de Cristo para conosco que possamos compreender a necessidade que, como cristão, que como seguidor do Senhor Jesus Cristo, nós temos. Todavia, a gente também não pode ficar cobrando. Que assim possamos viver, que assim possamos compreender, seguindo a direção tão somente do Senhor, deixando de lado de uma vez por todas todo o conceito humano. Não aceitamos de modo algum sermos aliciados pela Igreja Católica com a preparação para que não mais vivemos, para que não mais nos achemos, para que não mais venhamos, para que não mais que cada um de nós possa hoje, baseado no que a palavra do Senhor tem nos dito, tem nos revelado, buscar o entendimento, buscar a sabedoria, para que possamos cada vez mais estarmos mais próximos de Cristo Jesus, não sejamos mais que não possamos mais imaginar que uma pessoa possa definir o rumo que devemos tomar, a direção que devemos ter. Porém, essa mesma pessoa, ela vive na dependência. Que não venhamos nós a vivermos na dependência de A ou de B. Que possamos compreender a necessidade que cada um de nós temos e colocar isso aqui. Porque se você não começar a adquirir o hábito de ler a Bíblia, procurar guardar, não decorar, mas guardar na tábua da mente as recomendações deixadas pelo Senhor para a sua vida, você tem um enorme problema. Você corre o grande risco de estar afastado do Senhor Jesus Cristo. Você corre um grande risco do Senhor vir buscar a sua igreja e o seu nome não está escrito no livro da vida. Porque você seguiu a doutrina de homens, você seguiu os preceitos de homens e esqueceu de colocar em prática na sua vida, em guardar no tabuleiro da sua mente os mandamentos deixados por Cristo Jesus. Viva a Cristo.
Viva a liberdade conquistada em Cristo, para que assim possamos pregar, possamos anunciar o seu Evangelho. Não seja burro, não seja uma pessoa em ignorância, falto de entendimento, mas buscai o conhecimento, buscai o entendimento, de modo que você possa viver, entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e ao mesmo tempo ser guiado e direcionado pelo Espírito Santo. E assim você poder viver, assim você poder andar, assim você poder caminhar ao lado do Senhor Jesus Cristo, sem se preocupar com as coisas deste mundo, com as coisas que há de vir, com as coisas que estão sendo feitas, mas com a sua vida voltada totalmente para o Senhor Jesus Cristo, você há de viver, você há de caminhar, você há de seguir, você há de despertar toda a sabedoria e conhecimento de Cristo, para que você possa verdadeiramente pregar o Evangelho de Cristo. Esquece esse título que dão aos religiosos: bispo, padre, papa, pastor, arcebispo, diácono, apóstolos. Esses títulos que as igrejas dão para os seus religiosos, aí que você possa entender, que você possa compreender a necessidade que você tem de pregar, de dizer, de anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, de estar com a sua vida voltada, relacionada com Cristo. Que a sua vida possa ser direcionada, possa ser feita, possa ser conforme o Senhor. E que hoje você tome a sua Bíblia, carregue a sua cruz, aluga, vende tudo aquilo que possa atrasar a sua proximidade do Senhor Jesus Cristo, e passa a viver tão somente o que Ele quer para a sua vida, o que Ele almeja para o seu ser, de modo que agora a sua vida, o seu querer, a sua vontade não é mais, não é questão pública de saúde, mas que agora a nossa vida, o nosso querer, seja no altar do Senhor. E o altar na qual referimos não é aquele de templos religiosos, mas aquele que você bate os joelhos ali quando você está sozinho e comece a clamar, pedindo ao Senhor que lhe dê sabedoria, que lhe revele todo o entendimento, que te encha do seu poder, para que você possa pregar a palavra, para que você possa dizer a grandeza, o amor que transcende o nosso ser, que é o amor de Cristo Jesus. O Senhor está nos dando uma oportunidade para que deixamos de lado a prática do velho homem e passamos a viver tão somente aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor planejou para cada um de nós, para que possamos ver, para que possamos caminhar, para que possamos compreender. E não permitimos que nem o cansaço, o sono, o desânimo
venha nos afastar, mas que possamos levantar a cada dia, a cada momento, para que assim a gente tenha condições, a gente tenha a possibilidade de pregar, de anunciar, de bendizer o Evangelho de Cristo Jesus. Estamos recebendo do Senhor uma incomparável chance. O que precisa é voltarmos ao Senhor, é deixarmos as fontes religiosas. Não sejamos como os artistas. Que falam, que faz, que pensam, que cenam, faz toda uma ensinação de coisa que não condiz com a sua realidade, com coisa que não está relacionado consigo mesmo. Mas que sejamos verdadeiros e sem clamar por dízimo, sem clamar por oferta, sem clamar por um sacrifício, que possamos de coração verdadeiramente, a fim de que assim seja, que assim possa ser na vida de todos aqueles que um dia levantaram a sua mão, aceitaram o Senhor como seu único suficiente Salvador. Que esse possa se desprender do sistema religioso e possa viver verdadeiramente aquilo que o Senhor tem para a sua vida, aquilo que verdadeiramente o Senhor tem para o seu ser. Que possamos caminhar, que possamos andar, que a nossa vontade, os nossos desejos, os nossos sonhos seja enterrado, seja crucificado juntamente com Cristo, para que uma vez sendo nós ressuscitados por Cristo, não mais perdemos tempo com as coisas deste mundo, mas agora possamos entender que somos chamados, somos libertos pelo Senhor Jesus Cristo para pregarmos o Evangelho, para anunciar a sua boa nova, e não para deixarmos de ser um cristão católico para se tornar um cristão protestante que não tem amor, não tem compromisso, não tem a responsabilidade com o Evangelho, com a palavra do Senhor Jesus Cristo. Que possamos colocar isso na nossa mente. Entender que, embora estarmos fora do grupo, a gente possa viver tão somente aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. E o que o Senhor quer de nós é que levamos o seu Evangelho, levamos a sua palavra a todas as criaturas. Que não viemos a viver um sistema religioso, mas que sobretudo possamos colocar em prática a boa, agradável vontade de Cristo, para que assim não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Que todos nós possamos chegar ao momento da nossa vida e dizer isso, porque já não mais estamos alienados no sistema religioso, mas a nossa vida agora está baseada tão somente no nosso Senhor,
o nosso Salvador, Jesus Cristo. Aquele que nos resgatou, aquele que nos salvou, aquele que nos trouxe para a luz, para que através do brilho do seu resplendor na nossa vida, outras vidas possam ser alcançadas. Viva a Cristo. Não viva um sistema religioso. Segue o Senhor Jesus Cristo. E não se deixe ser enganado por aquilo que um homem faz, para que você não venha ficar frustrado e venha viver agora de maneira obscura, obsoleta. Então que hoje seja o dia da nossa liberdade. Um dia em que nós seremos transformados e começaremos a viver tão somente aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor almeja, aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz.